convide para as nossas reflexões acerca do homem, e a temática do nosso trabalho hoje será sobre a continuidade desse percurso com superando as crises dentro de um relacionamento, e hoje nós vamos falar sobre a exclusividade. No vídeo passado nós falávamos sobre a fidelidade, tomando emprestado o texto de Frankl, do livro Psicoterapia e Sentido de Vida, onde, somente para recordar, estamos em cima somente deste parágrafo. A maturidade erótica, no sentido de maturidade interior, em ordem à relação monogâmica, encerra uma dupla exigência. Primeiro, a da capacidade de se decidir por uma pessoa, excluindo todas as outras. Segundo, a da capacidade de lhe prestar fidelidade definitivamente. No vídeo anterior falamos sobre a fidelidade, porque compõe esse duplo, esses dois termos que definem muito bem aquilo que Frankl quer trazer como a maturidade, estarmos maduros. Ser maduro significa estar pronto. Estar pronto significa eu tomo uma decisão e sou capaz de acolher todas as consequências daquela decisão, sejam as consequências de ordem consciente, objetiva, seja também a maturidade para assumir as coisas que aquela decisão compõe, mas que eu ainda não sou capaz de enxergar. De modo especial, a gente faz menção aqui aos sofrimentos, né? Aquelas coisas que não estavam previsíveis, não estavam no protocolo, não estavam no script, mas que justamente porque eu tomei uma decisão, eu sou responsável por isso. Então essa história de os relacionamentos se abalam porque acontece uma situação, eu digo, não, mas isso eu não estava prevendo, isso aí foi uma coisa que eu não esperava. Sim, você é bem-vindo à vida adulta. Bem-vindo àquilo que compõe a entrada das escolhas na vida adulta. Se você conseguir me trazer aqui uma decisão, e não precisa ser de relacionamento, uma decisão da ordem do seu trabalho, que você decida porque você está supondo, porque você já é capaz de tomar essa decisão, e aquela decisão não vai trazer nenhuma consequência negativa. Na verdade, isso não existe. E eu tenho percebido muito isso. Ou seja, a gente tem colocado na conta dos relacionamentos, na conta da nossa família, questões que na verdade são próprias dessa vivência, como se fosse uma coisa que extraordinária, específica de relacionamento e família. Mas quando a gente amplia as coisas e começa a perceber que são questões de vida adulta, e se a gente começa a virar as costas para essas questões, isso seria uma outra maneira, que me parece é o que está acontecendo, é uma outra maneira de assumirmos não mais as ações maduras, mas as ações imaturas. É como se nós quiséssemos viver a vida adulta com o coração e a inteligência de uma criança. Então, é óbvio que não vai dar certo, e é óbvio que é como se dessemos para prever um acidente. E não precisamos ser profetas para enxergar isso. Eu quero entrar na vida adulta, isso é bem típico do adolescente, né? Ele já é capaz de tomar as decisões aparentemente do mundo adulto, mas tem um detalhe, ele não quer assumir as consequências. Só que nós precisamos lutar com isso. Por exemplo, dentro desses dois termos que Frankl traz a maturidade, semana passada falamos da fidelidade, e agora estamos falando da exclusividade, ou seja, ser capaz de decidir uma pessoa, sabendo que decidir por uma pessoa se supõe, obviamente, eu estar excluindo outras. Ou seja, quando você é uma mulher, escolhe um homem, justamente porque você escolheu um perante vários possíveis. Então, o que Frankl está trazendo aqui é uma coisa assim, muito óbvia. Infelizmente, como falar do óbvio é difícil, né? Não, mas é óbvio que se eu escolho um homem, eu estou excluindo todos os outros. Sim, mas parece que chegamos num momento em que precisamos falar dessas coisas óbvias. E que, como diz Frankl, e ele aqui não está sendo irônico, ele está dizendo que quando nós conseguimos enxergar, entender isso é um primeiro passo para a gente estar pelo menos numa dimensão mais madura. Mas o problema não é saber disso, o problema é sempre viver isso. A exclusividade aqui, ela vem supor de nós
é essa capacidade de fazer uma compreensão mais ampla e ao mesmo tempo mais profunda do que isso vai estar significando na prática das nossas vivências familiares e dentro dos nossos relacionamentos. Eu decido por uma pessoa e o excluir as outras, ter que excluir as outras, isso não é um sacrifício. Isso é só imediatamente uma condição natural de uma decisão. Eu decido por um homem, no caso da mulher, eu decido por uma esposa, por uma mulher, no caso dos homens, e excluir as outras vem como meramente o efeito da decisão autêntica, da decisão madura. E isso parece que precisa ser meio que falado, porque tem muitas pessoas que acreditam que se tornam pessoas virtuosas porque são capazes de decidir por alguém. Mas só o fato de decidir por alguém ainda não é o suficiente. Isso ainda não basta. Eu preciso saber se eu sou capaz de, por ter decidido por alguém, eu sou capaz de dar a vida por esse alguém. Oferecer tudo aquilo que tenho de bom, oferecer tudo aquilo que tenho de melhor, assumindo todas as condições dessa escolha. Porque assumir uma pessoa, decidir por uma pessoa, é decidir por uma pessoa toda, não por particularidades dela. Grande parte das fantasias das traições é porque o campo de batalha, tanto de homens como de mulheres, é que quando o homem vai compor uma mulher, ele percebe que para compor a mulher que ele deseja, ele precisa de várias, porque cada uma contém uma daquelas características da mulher ideal dele. Eu digo, olha, isso é uma fantasia, é um malabarismo intelectual que ele, por se convencer dessa questão, isso já fala de uma certa desordem. Deixa eu lembrar vocês o seguinte, a mulher ideal, a mulher perfeita, ela não existe. O homem ideal, o homem perfeito, justamente por ser só um ideal, ele não existe. Por isso que quando Frankl fala da exclusividade, ele está também chamando atenção para esses elementos. Escolher por uma pessoa que é imperfeita, que tem seus defeitos, tem suas dificuldades. Bom, é disso que nós estamos falando. Você está escolhendo, você está se decidindo por isso. E é importante manter essa exclusividade, encontrar, vivendo nas imperfeições, as belas ocasiões para que nós possamos elevar o nosso relacionamento e amadurecer cada vez mais. Porque a alegria de nos depararmos com as imperfeições, e digo alegria porque é uma alegria, a gente vê que alcança uma maturidade de, com muito bom humor, pegarmos as imperfeições para elevar essas imperfeições em ações virtuosas. Isso porque a gente vê que naturalmente os casais têm pego as imperfeições e se justificando nessas imperfeições para, sei lá, dar no pé e ir embora, mudar de endereço. Então a exclusividade está muito linkada com a fidelidade por isso. O que o Frankl fala não é uma lei que vem de fora, é uma sensibilidade do autor de perceber as coisas como são perante as decisões que nós tomamos. Então é algo interior, é algo que deve partir de dentro e não esperarmos tanto assim de fora. Não se trata disso. De termos a consciência, essa responsabilidade e essa atitude livre de percebermos que só seremos capazes de sustentar o nosso relacionamento e superarmos as nossas crises quando somos capazes de perceber para onde essa tal de vida humana ela aponta. Deem uma pensadinha nisso, é uma breve reflexão, a gente se vê num próximo vídeo.